Mateus 4, versículo 1 ao 11. Fico observando as loucuras deste mundo, as inversões existentes neste mundo, a perda do pudor. Mulheres querem ser homens, homens querem ser mulheres. Padres que, em tese, deveriam proteger, se revelam pedófilos. Pastores que deveriam ser portadores da justiça revelada no Evangelho, vivendo injustiças. Líderes políticos que deveriam representar dignamente o povo, praticando injustiças, corrupção e desonestidade. Será que o mundo enlouqueceu? Louco ele já vem de muito tempo. Nós vivemos a perda do pudor. Infelizmente, muitos olham as loucuras do mundo e começam a invejar o caminho dos ímpios, a copiar algumas das loucuras do mundo. E a palavra de Deus adverte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5, 20. E meus queridos, o diabo é expert em trabalhar estas inversões, em chamar o mal de bem, chamar o bem de mal. Não fez assim com Eva lá no princípio? Deus sabe que no dia em que comeres, sereis como Ele, conhecedor do bem e do mal. O diabo só não disse que, desobedecendo, aquele primeiro casal se tornaria presa, se tornaria dominado pelo mal. Chega ao mundo o glorioso Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. O mundo que vivia em trevas viu grande luz. O Senhor Jesus vai até ao deserto, onde passa 40 dias, 40 noites em oração e jejum. Era o momento do início do ministério público do Senhor Jesus. Era o início do ministério de Jesus em sua caminhada de pregação, de testemunho, de vivência, caminhada que o levaria à cruz, à sepultura. Mas da sepultura ressuscitando e subindo à glória, vencendo os poderes do mal, vencendo o pecado, o diabo e a morte, subindo em seu reino e sua glória. Mas antes de se manifestar ao mundo que se acha em confusão, Jesus foi testado. O mundo de Jesus foi testado. Meus amados,
Às vezes nós nos assustamos com as confusões reinantes no mundo, e não é para menos. E não é para menos. Mas nessa noite eu quero dizer aos irmãos, antes de nos assustarmos com o mundo, ou mesmo antes de abrirmos a nossa boca para anunciarmos ao mundo, o nosso mundo, a nossa vida precisa ser testada. Precisamos trabalhar a ordem da nossa própria vida. A nossa vida precisa estar em ordem diante de Deus. E o Senhor Jesus nos deixa exemplo extraordinário da vida que se achava em ordem. E a partir desta vida em ordem é que Jesus caminha para o mundo. A nossa vida precisa estar em ordem. A minha vida precisa estar em ordem. A sua vida precisa estar em ordem diante de Deus. Você pode repetir comigo? A minha vida precisa estar em ordem diante de Deus. E nós veremos então alguns passos essenciais desta ordem. O primeiro é este: nós precisamos zelar pela comunhão com o Senhor, porque a vida espiritual precede o material. É verdade, meus queridos, que nós precisamos ter cuidado com a dicotomia espiritual-material. Mas quando nós falamos a vida espiritual precedendo o material, nós queremos dizer o seguinte: que a nossa comunhão com Deus deve nos dirigir e nos revestir de capacidade e sabedoria para lidarmos em todos os campos da vida conforme Deus quer, dirigidos por Deus, lá no trabalho, na lida com o financeiro, no relacionamento com a família. Veja, meus queridos, 40 dias em jejum e oração, naturalmente vem a fome. O diabo sugere a Jesus: transforma as pedras em pães e coma. Talvez uma leitura superficial não permita a compreensão da sutileza do diabo nestas palavras. Nestas palavras do diabo, a sutileza é a seguinte: você está aí em oração, em jejum, buscando e desenvolvendo comunhão, mas isso não é tão importante, não é essencial. Tem coisas mais importantes. Cuida da tua fome, transforma as pedras em pães e coma. Meus amados, neste ato é colocado em jogo valores que o Senhor Deus estabeleceu desde o princípio. Porque no princípio Deus criou o homem, e este homem desfrutava a presença de Deus. O Senhor passeava pelo jardim, e verdadeiramente este homem conhecia o Senhor. E em decorrência desta bênção de Deus, dessa presença de Deus, o homem tinha diante de si tudo o que ele precisava. O Senhor olhou e disse: não é bom que ele esteja só, ele precisa de uma esposa. Deus colocou a esposa ali. Deus colocou diante dele toda a provisão necessária para a sua manutenção. Deus colocou nas mãos dele o trabalho. Deus lhe ordenou dominar sobre a criação.
Mas, meus queridos, todo este relacionamento do homem decorria da presença, da direção, da comunhão com o Senhor. Mas no dia que ele perdeu a comunhão com Deus, a sua vida entrou em desordem. Veio a desordem com o próprio trabalho, porque o trabalho passou a ser penoso. Veio a desordem da natureza, veio a desordem na própria casa, na própria família. Agora vem o tentador, mentiroso, sugerindo que o problema do homem não é de caráter espiritual, o problema é de caráter material. Transforma as pedras em pães, alivia a tua fome. E, meus queridos, o quanto as pessoas se enganam e se deixam levar pela astúcia, pela inversão. Quantas pessoas estão transformando pedras em pães, entendendo que assim serão felizes, realizadas e construirão muito bem as suas vidas. Então as pessoas começam a construir as suas vidas dizendo: uma boa conta bancária me dá sossego, um bom investimento nos meus estudos profissionais, na vida profissional resolve os problemas. A fé tem o seu valor, mas eu preciso transformar pedras em pães primeiro. Meus irmãos, nós vivemos hoje o domínio de um inimigo ferrenho da fé cristã, que, embora popularizado nos últimos anos, reinou de um princípio com a ação do diabo, porque nasceu dele. Este inimigo se chama secularismo. É interessante que, a exemplo do diabo, o secularismo não diz e não dispensa a fé, não dispensa a religião. Não, deixa elas aí. Desde que coloquemos na cabeça das pessoas que o mais importante é correrem pela vida material. A religião, a fé desta maneira se torna ineficiente e sem valor. Então cada um correndo por si, se empobrecendo interiormente e sem compreender que não só de pão vive o homem, mas de todo que procede da boca de Deus. Ah, meus amados, nós precisamos deste alimento diariamente, momento após momento. Nós precisamos da palavra que procede da boca de Deus. E não podemos viver sem a palavra que procede da boca de Deus. Há dois princípios do secularismo que preocupam muito quando nós olhamos as pessoas correndo por conta e esquecendo da palavra de Deus. Um dos princípios é uma forte ênfase na terra, esquecendo-se do céu. No material, esquecendo-se do espiritual. Uma outra ênfase do secularismo é o imediatismo. Tudo precisa ser resolvido na vida. Tudo aquilo que possa me trazer uma solução agora, imediata, é bom. E até a religião começa a entrar neste campo. Preciso de soluções imediatas. Mentira. Mentira. É por aí que muitos se afundam nas dívidas. É por aí que muitos alcançam desequilíbrio financeiro.
Meus amados, nós precisamos da palavra que procede da boca de Deus. Precisamos de comunhão com o Senhor acima de tudo. A nossa vida precisa ser alimentada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, nutrida pelo Senhor. Por isso, meus amados, nós precisamos buscar o Senhor. Por isso nós precisamos invocar o Senhor. Por isso nós precisamos cultuar ao Senhor. Por isso nós precisamos zelar pela vida espiritual. E Jesus nos ensina exatamente isso aqui. Para que haja ordem nas nossas vidas, precisamos de comunhão com Deus. Mas há um outro fator que eu preciso destacar aqui. É que nós precisamos aprender a resignação em uma vida em ordem. E podemos dizer que a resignação precede o ego. O diabo levou Jesus sobre o alto do templo. Disse para Jesus pular lá de cima, porque os anjos o sustentariam em suas mãos, para que ele não tropeçasse em nenhuma pedra. Quem sabe, Jesus pulando lá de cima, que espetáculo! Todos olhando aquele espetáculo. Quem sabe Jesus sendo aplaudido pelas pessoas, aclamado pelo povo. Ora, isso é muito melhor do que pensar na humilhação da cruz, de carregar uma cruz entre as pessoas, sendo chicoteado, sendo maltratado, sendo zombado, e pregado em uma cruz, e as pessoas meneando a cabeça e dizendo: se és filho de Deus, daí. Não seria muito melhor pular do alto do templo e os anjos o segurando nas mãos, em um espetáculo sendo aplaudido? Mas, meus queridos, o próprio Senhor Jesus afirmou que não veio para ser servido, nem pelos anjos. Ele veio acima de tudo para servir e dar a própria vida por nós. Por isso Jesus respondeu ao diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. A resignação precisa preceder o ego. E isso nós vemos na vida de Jesus continuamente. Ele disse que havia uma comida. E essa comida se consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar as obras daquele que o enviou. Ele enfrentou a adversidade sem reclamar. Rogou perdão pelos ofensores. E, meus amados, isso nos faz pensar em algumas coisas, em alguma ordem que precisa existir na nossa vida, na resignação que precisa ser cultivada. Nós precisamos reduzir a pressa em respondermos os insultos e injustiças que muitas vezes passamos e achamos que precisamos dar uma resposta ali, na hora, que não podemos ficar por baixo. Nós precisamos reduzir essa pressa. Mas para isso, é claro, requer um considerável estoque de amor em nossos corações. E quem pode estocar amor em nossos corações é mesmo o Senhor.
E Ele o faz, em sua graça e bondade. Nós precisamos reduzir a sede por impor as nossas ideias, conceitos, passando por cima dos outros. Nós precisamos reduzir também a nossa dependência do reconhecimento humano, dos aplausos humanos. Resignação não faz mal, meus queridos. A resignação deve preceder o ego. Vencer o ego. Ordem nas nossas vidas. Comunhão com Deus. Resignação precedendo o ego. Mas eu quero dizer também, meus amados, que a obediência deve ser outra marca na nossa vida. A obediência deve preceder o poder. É interessante que os homens gostam do poder, querem poder, buscam poder, amam poder. Deus nos criou para a obediência, e em consequência da obediência, Deus deu poder. Deus chamou o primeiro casal à obediência e disse para sobre a criação, isso é poder. Mas o ser humano pecou, não quis a obediência e do poder, mas tem experimentado a escravidão. Agora chega o diabo para Jesus e oferece poder. Poder sem obediência e sem cruz. Tu te darei prostrar e adorares. Meus irmãos, eu fico pensando na ousadia do diabo. Na ousadia do diabo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E não pense, os meus queridos, que ele faz essa oferta só para Jesus. Ele está lançando essa oferta diariamente aí diante de todos. Só que de uma maneira disfarçada, né? Para tirar o seu coração da adoração, para tirar o seu coração do culto, da comunhão com o Senhor. O preço das ofertas dele, é a desobediência e a desonra ao Pai, a Deus. Agora não pense e não se iluda pensando que o diabo vai trazer algum benefício para qualquer pessoa. Ele nunca oferecerá bem verdadeiro a ninguém. Nunca. Como pode um ser que é mau conceder bem verdadeiro? Não existe. Somente aqueles que bebem na fonte verdadeira, que é Jesus, acharão bem. O diabo engana, mente e ilude. O Senhor Jesus respondeu com a obediência. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Meus amados, Deus prepara o povo dele, Deus prepara a igreja dele para desfrutar verdadeiramente o domínio. Não foi isso que ele fez lá do princípio? Criou semelhança e disse: mas veio o pecado, veio o diabo, veio a morte e dominou. Porque o ser humano tem desobediência e continua querendo domínio. Mas o Senhor Jesus veio para nos resgatar do poder do mal. E o Senhor prepara o seu povo
para exercer domínio, porque nós, como o Senhor, promessa de Deus, e este reino com Jesus significa que o pecado não exercerá mais poder, que a morte não terá domínio e que nem o diabo terá força contra o povo do Senhor. Meus amados, isso nos faz pensar: a obediência precede o poder. Pode até sonhar com o poder, mas acordará com a escravidão, o pesadelo da escravidão. Hoje é o tempo da obediência. Daí, nós precisamos ter alguns cuidados, meus queridos. Precisamos ter o cuidado com a representação em lugar da obediência. Nós podemos até representar, mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, Deus vê toda a vida, e Deus quer obediência, não quer representação. Nós precisamos ter cuidado com o costume, com a vida cristã, repousarmos sobre falsas promessas. Deus quer um povo que de fato creia no Senhor Jesus Cristo e viva esta fé em obediência na presença dEle. E a palavra nos mostra a principal das obediências é a obediência ao Santo Evangelho de Jesus Cristo. Obediência no suportar as próprias tribulações. A glória vem com o seu tempo, mas não é hora de buscar poder, é hora de viver a obediência. Meus amados, o mundo está em confusão. O mundo perde o seu pudor. O mundo chama mal de bem e chama bem de mal. E alguns olham e começam a se inspirar na inversão do mundo. Mas a minha vida precisa de ordem diante de Deus, a sua vida precisa de ordem. E aqui nós temos 3 princípios deixados pelo Senhor Jesus. O primeiro, cuide da comunhão com Deus. O espiritual precede o material. Terceiro, zele por uma vida de humildade, de resignação, e abra mão do ego, que muitas vezes te faz endurecido diante de Deus, endurecido no relacionamento com os irmãos, sempre está cheio de razão, não tem a humildade para considerar as pessoas, não tem a humildade para perdoar, não tem a humildade para caminhar junto, não tem a humildade para sujeitar. E por fim, meus queridos, precisamos de obediência. A vida em ordem é aquela vida que obedece. A obediência precede mesmo ao poder. Deus concede glória ao seu povo, mas hoje é dia de andarmos em obediência diante do Senhor. Que Deus nos ajude, meus queridos. No mundo em desordem, ó Senhor, me abençoe para que haja ordem na minha vida. Foi a partir daí que Jesus caminhou anunciando o reino de Deus. A vida dele em ordem. Em ordem sejamos a luz do mundo. Em ordem sejamos o testemunho de Deus neste mundo em desordem. Que Deus ajude, abençoe e conceda graça a cada um de nós. Amém. Amém.